durante a operação dessas baterias, e depois o completamente elétrico, o Volvo 7900 elétrico. Portanto, falando um bocadinho em particular sobre cada uma das viaturas, e não quero ser muito maçador, mas o híbrido permite-nos arrancar em modo elétrico. Para termos uma ideia, o arranque, todos nós sabemos, a inércia de levar a viatura do 0 aos 10 ou aos 20 km por hora, é aí que está um foco muito grande de poupança de energia, ou de gasto de energia de uma viatura diesel. Portanto, é aqui que o híbrido ganha o seu maior benefício, porque arranca em modo silencioso, com as pessoas que também estão na paragem a serem poupadas a esse ruído, e poupa também o consumo de combustível dessa viatura. Portanto, isto representa mais ou menos entre 30% a 40% de economia de combustível. Já tivemos a oportunidade de estar cá em Portugal nos dois principais operadores, na Carris e na STCP. Uma viatura, aliás, foi a mesma que esteve cá em testes. A lotação é exatamente igual ou melhorada relativamente a uma viatura diesel normal, e neste momento a Volvo tem mais de 3.500 viaturas deste género a operar. A arquitetura é muito simples. Temos uma bateria de 600 volts na frente da viatura, por razões de equilíbrio de peso, como é evidente. Uma transmissão Volvo iShift, que é muito conhecida dos nossos autocarros, e também do grupo Volvo, nomeadamente dos caminhões. Depois tem um conversor de energia, um motor elétrico iSAM, que atua como motor de arranque, alternador e motor, de 120 kW. Uma unidade de gestão dessa linha motriz, porque a viatura automaticamente sabe quando é que o motor de explosão entra e sai de operação, e um motor diesel de muito menores dimensões, portanto apenas 5 litros, 240 cavalos, 4 cilindros, portanto uma viatura que com certeza também terá ela só, por este motor diesel, muito menos consumo, muito menos emissões. Portanto, explicando muito rapidamente o sistema, é um sistema em híbrido paralelo, puro e duro. Portanto, temos aqui, a viatura começa com motor elétrico, portanto a força motriz apenas elétrica, e depois dos 20 km por hora, ou assim que o motorista solicite maior força, entra o motor diesel em paralelo com o motor elétrico. Okay? O que é que acontece? Durante uma travagem ou durante um modo em que a viatura estará apenas a ralenti, a viatura carrega, quer por interferência do motor diesel, quer pela inércia do próprio eixo. Muito simplesmente, então, temos aqui componentes muito simples: um motor diesel, um motor e gerador elétrico, uma transmissão de velocidade, unidade de controle e as baterias. Aqui chamava mais a atenção para o facto de termos, portanto, uma curva de binário bastante interessante, porque, como todos sabemos, o motor elétrico entra à rotação 0 ou à rotação 1, entra com o binário máximo. Isso é muito interessante para estarmos numa curva de binário. Depois, quando entra o motor diesel, fará a sobreposição dos dois momentos. O híbrido elétrico é uma viatura muito semelhante ao híbrido, só que consegue estar cerca de 70% de uma rota de, vamos imaginar, 10 em 10 km, 70% dessa rota será em modo totalmente elétrico. Para isto tem baterias com maior capacidade e faz carregamentos de oportunidades. Vamos já ver o que isso é, que também é um dos motivos desta apresentação. Falámos um bocadinho sobre os sistemas de carregamento. Isto quer dizer que uma viatura que faz paragens de 10 em 10 km está a 70% da rota em modo elétrico, poderá economizar em termos de combustível cerca de 75%. Em termos de arquitetura, é muito semelhante também à viatura híbrida, normal. Aquilo que acontece é que, por uma questão de dimensão, somos obrigados a pôr aqui um arrefecedor de baterias acoplado. É um sistema que está no topo da viatura, e tem aqui uma opção de carregamento, que é um carregamento que é feito aqui a frente da viatura é aqui, portanto é um carregamento que é feito de cima para baixo através de um pantógrafo. Portanto, em termos de cadeia cinemática é muito, muito semelhante. Temos aqui a introdução também da rede de eletricidade que vai carregar externamente esta viatura.
Aquilo que acho também interessante partilhar convosco é a poupança de energia que se consegue pelo facto de baixarmos a utilização a diesel de um híbrido, aqui vamos de um híbrido para um híbrido elétrico. Portanto, aumentando só um pouco o consumo em modo elétrico, poupamos imenso no consumo energético. Há uma questão interessante neste tipo de viaturas também, que é a georreferenciação. Nós conseguimos, neste tipo de viaturas, fazer uma referência ao mapa onde a viatura está a atuar e conseguimos definir alguma poupança de energia para que a viatura seja obrigada, digamos assim, a passar em zonas que sejam de segurança, portanto, velocidade reduzida, zonas de silêncio, portanto, sempre em modo elétrico apenas, zonas de zero emissões também com modo elétrico apenas. Portanto, isto é uma coisa que já se consegue programar, já se consegue prever e otimizar a gestão das baterias nesse sentido. O elétrico é uma viatura que deixa de ter, portanto, um motor diesel, condução completamente em modo elétrico, 100% a rota, e sem emissões de escape locais. Há uma redução de CO2 de cerca de 99%. As baterias de 2 litros passam a ser 4 de 19 kWh e já vamos ver que isto mudou muito recentemente na estratégia da Volvo. E um motor elétrico de 160 kW. O carregamento é feito em 6 minutos nas estações de términos, digamos assim. A lotação é mantida, 95 pessoas. A cadeia cinemática é muito mais simples, é um motor elétrico que funciona também como gerador e uma caixa de velocidades de apenas 2 velocidades. Aqui são 4 jogos de baterias, 600 volts, e estão posicionadas no topo da viatura uma bateria mestre e 3 baterias escravas, digamos assim, slave. Isto permite-nos fazer uma coisa excelente, que é termos paragem de autocarros dentro de portas, e temos uma série de possibilidades de o fazer em hospitais, em bibliotecas, etc. É muito interessante. Nós temos uma rota, que é a Rota 55, esta que está aqui em Gotemburgo a funcionar já há mais de 2 anos, sem qualquer tipo de problema operacional, e que para precisamente dentro de uma biblioteca, da biblioteca da universidade, já vamos ver. Neste momento, esta gama de viaturas, portanto, elétricos, híbridos elétricos e elétricos, representa mais de 3.800 viaturas entregues. Este valor é valor de dezembro de 2017, portanto, à data, 3.877 viaturas, com um óbvio foco ali no Reino Unido, nomeadamente na cidade de Londres, que foi a pioneira com a Volvo na utilização de viaturas híbridas. Mas vemos aqui que já há, principalmente nos países nórdicos, uma grande tendência, e em Espanha também, curiosamente, uma grande tendência na utilização nestas viaturas. Partilhava convosco só aqui alguns exemplos do que estamos a fazer neste momento. Portanto, as 4 viaturas elétricas em Gotemburgo, na Suécia, com 2 estações de carga, do projeto da linha 55. Mas já temos mais 4 no Luxemburgo, 13 em Malmö, na Suécia também, 8 no Reino Unido, planeados para o início deste ano, e para o início do ano próximo temos 25 viaturas para entregar na Noruega. Híbridos elétricos, 7 em Gotemburgo também, na linha 55, na linha de teste da Volvo, mais 12 para o Luxemburgo, mais 5 também para o Luxemburgo, 11 para a Bélgica. Deixe-me só passar aqui o dado mais importante. Charleroi comprou 90 viaturas híbridas elétricas que vão estar a funcionar no final deste ano. As interfaces de carregamento disponíveis no mercado, neste momento, as principais e aquelas que são recomendadas, vou falar um bocadinho mais em detalhe sobre isso, são os carregamentos de oportunidade. Nós utilizamos o nome mais comercial, Opportunity Charge. Um carregamento contínuo, pode ser feito via catenária ou nas paragens, e o carregamento em vazio através do CCS. Eu convidava-vos a ver também aqui mais um pequeno vídeo, onde são feitas as apresentações deste tipo e as comparações deste tipo de carregamento.
vemos uma comparação dos três modos que falei há pouco: carregamento de oportunidade, contínuo e carregamento em parte. A Volvo apostou desde o início na opção de carregamentos de oportunidade. Isto tem uma razão muito simples: o carregamento de oportunidade tem uma infraestrutura que permite com um carregador carregar N veículos e é, portanto, um sistema que é escalável, digamos assim. Tem alguma flexibilidade, portanto, as viaturas poderão alterar a sua rota desde que mantenham a paragem no ponto de carregamento. As paragens são curtas e são completamente automatizadas através do Wi-Fi. A viatura basta um carregamento e puxar o travão de mão, automaticamente a viatura é carregada. Isto permite-nos uma solução com menos baterias e, portanto, maior lotação. Por outro lado, um carregamento contínuo, digamos assim, uma infraestrutura muito onerosa. É evidente que também não tem paragens, a operação é contínua e também terá menos baterias e mantém a lotação. Por outro lado, os carregamentos, digamos assim, noturnos, um carregador terá apenas um veículo caso as viaturas estejam todas paradas ao mesmo tempo. E depois há uma questão interessante que os colegas poderão falar, que é a disponibilidade de energia na rede. Se as viaturas vão estar todas paradas num espaço de tempo confinado, como é que a rede vai reagir? Como é que a rede vai reagir a esses carregamentos? Mas acima de tudo, o que interessa aqui é saber que a viatura não precisa de parar. A viatura tem menos baterias, portanto, com esta solução teria de ter mais baterias. Isso tem um custo, que é o custo na eficiência energética de transporte das pessoas e menos lotação. Eu vou acelerar um bocadinho, porque a minha apresentação já vai um bocadinho longa, mas o projeto Volvo é um projeto que é feito caso a caso. Portanto, há uma equipa Volvo destinada a olhar para as cidades e para os percursos em particular. São projetos que envolvem sempre três entidades: a Volvo como fornecedor da viatura, um fornecedor do sistema de equipamento e de carregamento e também a própria cidade que terá de fazer a instalação da infraestrutura de carregamento. A Volvo apostou no final do ano passado numa perspectiva de ter a sua gama de produto completamente disponível. Optou por também ter nova capacidade de baterias que vão dos 150, 200 aos 250 kWh e com a possibilidade de ser carregado também via cabo CCS. As baterias de capacidade de 250 kWh são as únicas que podem ser carregadas apenas com o CCS. Todas as outras viaturas podem ser carregadas com os dois modos. Isto funciona mais ou menos desta forma, portanto a viatura pode ser carregada com a corrente que existe disponível na cidade, é transformada em DC e o sistema de carregamento de oportunidade faz alimentar aqui as baterias, o sistema de baterias. Por outro lado, a viatura pode também ser carregada através do cabo. Okay? Eu tenho aqui tipos de operação um bocadinho diferentes. Isto é completamente flexível e adaptado ao tipo de utilização que o cliente pretende. Portanto, uma rota A, B, A, sem qualquer tipo de carregamento, pode ser feita através apenas de um carregador. Portanto, o que é que acontece à bateria? A bateria vai descarregando ao longo da operação e depois terá uma carga apenas e recomeça a sua operação. Por outro lado, se nós quisermos ter uma rota com um carregamento, num terminus, a viatura vai sendo carregada e ao longo do dia vai perdendo a sua capacidade. Por outro lado, se quisermos aumentar o número de postos de carregamento, conseguimos manter uma autonomia das baterias sempre alta, que nos poderá dar também algum conforto, caso seja possível ou preciso ter alguma flexibilidade no caminho.
Portanto, esta é a aposta da Volvo em eletromobilidade, uma gama completa de soluções, com configurações muito flexíveis, quer no tipo de autocarros, quer nas configurações de baterias. Os carregamentos são todos compatíveis com Opportunity Charge e CCS, digamos que são sistemas de arquitetura aberta para todos os OEMs, que todos podem utilizar exatamente a mesma arquitetura, vários padrões de carga e com uma aposta muito clara na operação, e quanto mais contínua melhor, que é esse o foco, é o foco do nosso cliente acima de tudo. Muito obrigado e passo a palavra ao meu colega. Obrigado. O modelo de carregamento sem opportunity, porque depois isso joga também com a dimensão da bateria, portanto há aqui uma conjugação de fatores que às vezes até tornam a decisão ainda mais complicada, porque estamos a decidir sobre a infraestrutura de suporte e sobre o veículo. Não vou alongar mais, vamos continuar agora da Caetano Bus, o engenheiro José Costa, que nos traz com vocês a visão da empresa em termos do produto que também tem de mobilidade elétrica. Obrigado. Antes de mais, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui presente. Acho que está evidenciado as mais-valias de um autocarro elétrico. Vai ser difícil não repetir aqui alguns chavões e algumas mais-valias da mobilidade elétrica, sendo, contudo, a minha apresentação foca um bocadinho mais a parte tecnológica. E só deixar aqui um parênteses e uma pequena introdução, enquanto a minha apresentação descarrega, que é exatamente a oportunidade que a mobilidade elétrica traz, nomeadamente aos construtores, ou seja, à Caetano Bus, que nos permite hoje ser construtor de autocarros e não apenas carroçadores. Portanto, a Caetano Bus tem um histórico, a história da Caetano Bus constrói-se como carroçador nos últimos 70 anos, mas realmente nos últimos 8 anos a mobilidade elétrica permitiu-nos abraçar a construção também de chassis e entrar na mobilidade elétrica. Os desafios são grandes e é isso que eu vou falar um bocadinho hoje sobre o que é que está, principalmente ao fórum que aqui está presente, ao nível da engenharia, quais são os desafios que foram colocados e o que é que nos permite estar hoje no mercado a ofertar e ter uma oferta alargada de alguns produtos dentro da mobilidade elétrica. Deixem-me só... Ok. No âmbito destes desenvolvimentos, e vocês vão ver, a característica mais interessante é que deixa de haver grandes diferenças entre as ofertas, entre o modelo que a Caetano Bus está a oferecer, entre o modelo que a Volvo está a colocar no mercado e os restantes concorrentes, porque realmente a mobilidade elétrica e os componentes que são usados dentro da mobilidade elétrica, e de certeza que vocês já viram alguns comparativos entre a mobilidade elétrica e os carros de combustão, estamos a falar de uma redução significativa de componentes, sempre focado depois ao motor, ao inversor, e os componentes mecânicos, esses sim são comuns, nomeadamente eixos, amortecedores e sistema de travagem. Portanto, isto realmente alavancou-nos aqui para um posicionamento no mercado que se torna bastante interessante, e acho que depois durante a apresentação vamos conseguir entender esta integração neste produto. Permitam-me só fazer uma pequena introdução também com um vídeo da nossa parte, para percebermos o nosso posicionamento. Se eu conseguisse... Não, acho que não vamos ver o vídeo, portanto vamos avançar com a apresentação. Portanto, como eu estava a dizer, a Caetano Bus tem um histórico de 70 anos a nível de carregamento, sendo que nos últimos 8 na mobilidade elétrica. Nós tivemos em 1984 um pequeno grande desenvolvimento, que foram os trolleys, nomeadamente para a cidade do Porto, para a cidade de Coimbra, que foram os nossos primeiros passos na mobilidade elétrica. Em 2010 apresentámos o nosso primeiro autocarro elétrico com base no modelo do aeroporto. Em 2012 formalizamos o Ecobus, unidade essa que ainda hoje, ou seja, que hoje é o que nós temos de maior produto, ou de maior produção, e que de momento temos 15 unidades a circular, em Estugarda, Genebra,
China, Pequim e Canadá. E em 2016 apresentamos o nosso último modelo, o ACT Gold, sobre o qual eu vou focar um bocadinho mais a nossa apresentação. Portanto, nós, quando estamos a falar de autocarros elétricos ou de veículos elétricos, focamos-nos aqui principalmente em três elementos: a parte de armazenamento de energia, a parte de fornecimento de energia e a parte de mobilidade, a parte de tração. Dentro da parte da energia nós podemos ter um fornecimento externo, um fornecimento interno, e isso já foi frisado aqui também anteriormente, e daí haver aqui algumas repetições sobre os conceitos. Um ponto importantíssimo que o engenheiro Tiago Faria frisou foi exatamente a implementação e as fases de implementação. E na realidade, trazer mobilidade elétrica às cidades não é apenas ter o veículo elétrico, ou seja, o facto de nós termos um veículo elétrico, o facto de existir um veículo elétrico, de todo não faz todo o projeto, toda a sua viabilidade ser uma realidade. E os três fatores que jogam à volta disto têm a ver exatamente com a operação e com a infraestrutura. Quando nós conseguimos conjugar estes três fatores, realmente temos aqui a operação perfeita, e onde vamos agora aprofundar o conceito de cada um. Inicialmente nós precisamos de perceber a aplicabilidade, ou seja, dentro do conceito das nossas cidades, onde é que nós circulamos, o que é que nós queremos operar e que tipo de serviço é que nós vamos operar com os nossos modelos. Dentro disto, temos que desenhar o nosso modelo, e quando nós dizemos desenhar, e aí sim é a mais-valia da Caetano Bus, e como nós nos apresentamos como alfaiates de autocarros, como custom-made, é a definição do autocarro às necessidades do que a cidade vai operar. E já foi frisado aqui anteriormente que nós temos diferentes formas de fazer a aproximação à utilização e à operação da unidade na cidade. E o maior impacto que nós temos relativamente a isto tem a ver com o custo, ou seja, o veículo em si, como nós vimos anteriormente, temos a parte de tração, temos o veículo por si só, e depois temos os dois custos associados que têm a ver com as baterias e com o sistema de carregamento. E é aqui que entra a operação e a infraestrutura. O que é que nós queremos? Nós temos aqui três cenários, muito idênticos ao que já vimos também anteriormente, mas que reflete a operação entre 10 a 12 horas, 12 a 18 horas ou de 20 a 22 horas. E o que remete é exatamente termos muitas baterias. Um primeiro cenário, temos um autocarro em que o grande investimento é feito a nível de baterias. Um segundo cenário, em que é feito um balanceamento, fazemos cargas intermédias de aproximadamente 30 minutos durante o dia da operação. E um terceiro cenário em que temos os chamados Opportunity Charges, em que realmente o grande investimento recai sobre os sistemas de carregamento e obriga, ou seja, passa todo o investimento para a parte da infraestrutura e para a cidade, que terá que ter instalado e que terá que ter nas circundantes ou nos próprios roteiros do autocarro a possibilidade de proceder a esse carregamento. E depois dimensionar exatamente a necessidade do número de passageiros que queremos transportar de acordo com o fluxo de passageiros. Estudos mais recentes, e este estudo teve com uma visão até 2035, demonstrava um crescimento a nível de utilização de veículos de pequenas dimensões, ou seja, até 25 lugares sentados, e um crescimento também nos veículos articulados e biarticulados. Sendo que nestas unidades de veículos articulados e biarticulados, o crescimento para 2030, 2035 rondava os 600%. E que realmente, ou seja, o estudo demonstrava que a nível de mobilidade nas cidades, e o engenheiro Tiago Faria frisou isso bem no início da sessão, o crescimento e a deslocação de grandes massas será o próximo desafio, e como é que isto será feito com estas capacidades. Remetendo depois para os veículos de pequenas dimensões, para os baixos picos de transportes de passageiros nas zonas de menor necessidade. E aqui, dentro de cada um deste segmento, nós conseguirmos ofertar realmente o dimensionamento a nível de capacidades, quer de baterias, quer de autonomia, quer de capacidades de passageiros. Com isto, o objetivo que nós tivemos foi realmente criar uma oferta que à data de hoje, a nível de mobilidade elétrica, vai desde o 9.5 até um 18.7, ou seja, o 18 e o 18.7 em versão articulada. Sem articulado, terminamos no 12.7 metros, tendo por base um mesmo chassi. Ou seja,
houve o desenvolvimento de uma plataforma que nos permitisse, com alguma rapidez e flexibilidade, ou seja, o foco da engenharia foi exatamente desenvolver a plataforma para cobrir e para conseguirmos ofertar com alguma rapidez esta gama de produtos, tendo por base as mesmas características técnicas, nomeadamente a potência do motor, e nós estamos a trabalhar numa parceria com a Siemens, com a instalação de um motor de 160 kW, até aos sistemas de segurança EBS, ABS, seal holders, sistema de suspensão inteligente, ECAs, o próprio sistema, flexibilidade no sistema das baterias e flexibilidade nos sistemas de carregamento. Como o tempo não é muito, e para não me alargar, eu vou-me focar aqui em 3 ou 4 pontos, nomeadamente o powertrain, a parte de estrutura, análise estrutural e componentes elétricos, do que nós fomos fazendo, ou que nós fizemos, para concretizar este modelo. Sendo que o grande foco realmente é o chassi, que é o diferenciador relativamente aos produtos, tanto que o core das carrocerias, que eu já tive a oportunidade de mencionar, já existe há algum tempo dentro de casa. Nomeadamente à estrutura, o grande foco e o desafio que foi colocado à engenharia foi olharmos para a mobilidade elétrica não como um retrabalho do que nós viemos a conhecer ao longo dos anos, mas tentarmos redesenhar de acordo com o que tínhamos disponível, e quando eu digo que temos disponível, nós não produzimos motores, nós não produzimos eixos, nós não produzimos inversores, portanto, do que o mercado estaria a colocar como disponível, dentro dos padrões de qualidade e de eficiência que nós queríamos para o nosso produto. E então o primeiro objetivo foi tirar o máximo de componentes de dentro da viatura, tornar o veículo o mais amplo e o mais visível possível. E então o desafio foi passar o máximo de componentes para o tejadilho. O que nós estamos a ver aqui é um teste, é uma passagem, é um exercício de passagem por lomba com o eixo traseiro bloqueado, ampliado 10 vezes, evidentemente, mas para nos validarmos, ou seja, é um dos testes que nós fazemos para validar a colocação até 3 toneladas no tejadilho. Ou seja, o que foi desenhado, o que foi concebido foi, a nível de engenharia, dependendo agora dos conceitos e dos projetos que nos caiam de acordo com as cidades, como vimos anteriormente, nós com alguma flexibilidade conseguimos fazermos uma distribuição de cargas no nosso tejadilho, nomeadamente baterias, ar-condicionados, conversores, etc., sempre numa ótica de não termos ou de não ocuparmos a parte interior do autocarro, sendo este dedicado aos passageiros. Nesta ótica, nós desenvolvemos vários testes. O que estamos a ver aqui é travagem a 60 km por hora. E fazemos a validação de tudo que nós desenvolvemos em banco, ou seja, nós estamos a ver aqui são testes teóricos, nomeadamente, por exemplo, passagem de lomba, e todos estes testes são a base, como é óbvio, do desenvolvimento a nível de engenharia, mas que depois se refletem numa materialização. Este vídeo não é referente, só essa pequena parte, ao nosso iCity Gold, mas sim ao nosso C5, ao nosso primeiro veículo elétrico, primeiro chassi do veículo elétrico, onde poderemos ver aqui alguma repetição dos testes. Nós temos mais uma bateria superior a 20 testes diferentes e distintos, entre travagens, lombas, travagem em curva e por aí fora, onde nós instrumentamos o carro, e, nomeadamente junto com a Faculdade de Engenharia do Porto, fazemos uma validação dual de todos os dados que são recolhidos versus os dados que foram desenvolvidos a nível de característica técnica e teórica. Um fator importante para nós, e que há uma questão que é, nós não temos a experiência de uma Volvo ou de outro concorrente direto a nível de chassis, é realmente o histórico e os dados que nós queremos recolher para permitir exatamente o nosso crescimento e a nossa melhoria no nosso produto. Portanto, a base destes testes, o que nos permite é exatamente perceber onde é que existem os pontos mais suscetíveis a tensões e a trações, e o que nós fazemos é, de alguns elementos de instrumentação que são aplicados nos veículos, nomeadamente no nosso veículo de demonstração, permanecem lá e são recolhidos, ou seja, durante a vida útil do veículo, ou seja, o nosso veículo de demonstração do qual já veio a Lisboa, circulou no Porto, Madeira, etc. Vamos recolhendo estes dados para perceber exatamente onde é que nós podemos melhorar e o que é que podemos ainda trazer mais valias e mais vantagens ao desenvolvimento, quer do chassi, quer da própria carroceria.
podemos ver, ou seja, a nossa plataforma, a nossa estrutura, esta é a nossa base. O que nós estamos a ver aqui um chassi, uma plataforma de chassi de 12 metros, onde as grandes diferenças relativamente às outras unidades que foram mostradas têm a ver exatamente com o distanciamento entre eixos, parte frontal e parte traseira. A nível de componentes, o componente, a nível de características técnicas, conseguem abranger exatamente a oferta do leque que foi mostrado anteriormente, estando na sua total capacidade a nível de motor e a nível de inversor. Nós estamos, como eu tive a oportunidade de dizer, estamos a trabalhar com a Siemens. Apenas uma ressalva, a nível do articulado, nós não usamos este motor. Temos duas ofertas, temos um motor de 200 kW ou dois motores de 90 kW. Ou seja, o facto de nós termos a versão articulada, nós no sul da Europa não tanto, mas os nórdicos têm o problema do efeito tesoura a nível dos articulados. Então a solução que nós encontramos foi, em vez de termos apenas um motor na parte traseira, temos dois motores, um na parte frontal e um na parte traseira, o que nos evita exatamente a parte do efeito tesoura, nomeadamente quando circulam em estradas com gelo. Tem outras desvantagens, ou seja, estamos a incrementar custos, estamos a meter dois motores, dois inversores, portanto há aqui um balancear entre a tecnologia, custo e as mais-valias de quem está a conduzir o veículo, mas sem dúvida que este motor tem-se revelado uma agradável surpresa, sendo que esta versão que nós estamos a ver aqui é a versão mais evoluída da Siemens para a mobilidade elétrica, sendo que a história deste motor, ele pertence a um kit chamado Kit Alpha da Siemens, que vem dos comboios. Originalmente, a nossa primeira unidade, como eu tive a oportunidade de dizer, foram os cobos. A nossa primeira unidade ainda embarcamos um motor dessa geração, dos comboios, mas eram unidades bastante grandes, bastante pesadas, ou seja, nos transportes, nos comboios eles não têm esse problema de peso, nós nos autocarros temos, é bastante evidente esse problema, até porque é uma questão de lotação e transporte de passageiros, maior transporte de passageiros, e houve a evolução para um motor mais reduzido e com performances excelentes. A nível de baterias, nós atualmente estamos a oferecer uma tecnologia NMC, por uma questão, ou seja, esta oferta vem numa ótica de flexibilidade. Nós temos outras gamas, nomeadamente, vou voltar a referir, o produto Cobos usa LTO, com capacidades, ou seja, capacidades instaladas inferiores. Os Cobos saem de fábrica com 86 kWh instalado. A vantagem destas unidades que nós optamos para a mobilidade urbana e para esta flexibilidade que padece sempre depois de uma análise, como eu frisei, um custom made ao cliente das necessidades, é exatamente a sua modularidade. Nós estamos a falar de células Toshiba, portanto a globalização aqui também se encontra, ou seja, isto é um fornecedor francês, mas contudo usa células Toshiba, com uma densidade de 150 Wh por quilograma, e que realmente nos dá flexibilidade, porque a cada conjunto retangular que vocês estão a ver aqui são 50 kWh a 700 V. Portanto, o que nós temos aqui é um pack de 200 kWh. A flexibilidade a que eu me estou a referir é exatamente pegarmos na parte modular de cada uma destas caixinhas. O que nós precisamos para a solução que nós temos é sempre ter um conjunto mínimo, ou seja, o nosso conjunto mínimo é de 7 packs para termos 50 kW 700 V. A partir daí fazemos múltiplos, 50, 100, 150, 200, e a nossa limitação é a relação que nós queremos com o cliente, capacidade, peso, número de passageiros. Portanto, nós temos a limitação das 19,5 toneladas a nível do mercado nacional. Portanto, aqui, dizer assim, qual é a capacidade máxima, é uma distribuição de carga. Agora, podemos ter, nós temos alguns desafios, temos um desafio de um cliente que nos pede 300, ou pelo menos 300 km de autonomia. É possível, a tecnologia é ligeiramente diferente que esta, a densidade é um bocadinho maior, reduz um bocadinho a nível de peso, mas a realidade é que a capacidade total do autocarro vai ficar a rondar os 50, 53 passageiros, que não é um problema para o cliente em particular, mas realmente é um transportador de baterias, ou seja, é um cliente que vai transportar dentro da unidade um valor superior a 300 kW, portanto... Dentro disto, e aí sim, garantimos que está dentro do nosso know-how e da nossa engenharia, todo o desenvolvimento da parte
elétrica que nos permite esta flexibilidade. Não só a nível de cabelagens, das ligações e de como é que nós fazemos tudo isto, de forma a garantirmos esta oferta de alfaiate ao nosso cliente, como também a parte de o interface com o motorista. Este acabou por ser o ponto que, após termos a parte hardware concluída, nos abriu uma visão, ou nos colocou a nível interno num desenvolvimento um bocadinho mais premente, que é exatamente esta interface para o motorista. Porque a sensação de condução, e como foi dito aqui, é isso que não é tão vendido como eventualmente poderia ser, é exatamente o que eles transmitem quando acabam de conduzir, mas perde-se alguma sensibilidade porque não se ouve o carro, não se sente a vibração, não se percebe se o carro está a trabalhar, não sei, ou seja, esta fase de transferência é muito importante que haja aqui algum interface e que haja aqui um portal de comunicação com o motorista. Eu devo dizer que neste momento nós não temos apenas um monitor central. O monitor central estamos a trabalhar com a informação base comum ao motor de combustão e passamos a ter um monitor paralelo onde temos toda a informação de gestão das baterias, temperaturas, autonomias, balanceamentos, performance do veículo, etc. Porque realmente a informação começa a ser muita e o motorista passa a ter um interesse diferente a nível da operação. E isso depois, quando falamos com os operadores, percebemos essa questão, que tem a ver com o não gastar, ou seja, o próprios motoristas fazerem a sua própria gestão para terem essa evidência. E isso é muito fácil de nós evidenciarmos em tempo real na mobilidade elétrica, ou seja, quais são os consumos que eles estão a fazer e qual é a reatividade que os atos deles estão a ter. Nós temos algumas experiências engraçadas a nível de algumas cidades que testamos, em que realmente os primeiros dias em que nós colocamos o veículo à disposição, os consumos são muito elevados, e quando nós vamos ver a nível de diagnóstico, nós vemos tudo que é semáforos, temos arranques brutais, e realmente é a parte de diversão do motorista passar a ter 2500 Nm disponíveis no instante. E a realidade é que a nível de semáforos eles ganham, ou seja, estamos a falar de um veículo de 12 metros com algumas toneladas, e aqueles primeiros metros eles ganham. Até depois realmente nós evidenciarmos que isto não é, ou seja, o ganho energético disto desaparece quando realmente fazemos este tipo de condução. Portanto, há aqui esta correlação de lhes mostrar e de fazer esta interação. Eu estou muito apertado de tempo, pronto, eu tinha aqui um link só para vos mostrar, mostro-vos apenas o vídeo. O interessantíssimo aqui é nós, remotamente, ou seja, todos os veículos que nós construímos a nível elétrico, fazemos o controle e o registro de toda a atividade do veículo. O que eu vos ia mostrar, e não vamos mesmo ter tempo, mas se algum de vocês tiver curiosidade, depois eu partilho, que é, por exemplo, a última atividade que nós tivemos foi no Funchal, durante o mês de dezembro. E se vocês, ou seja, se conhecerem a ilha ou aquela zona, sobe um bocadinho. É pior que o teste, ou seja, nós utilizamos o teste na cidade de Lisboa, e o teste de Lisboa já de si só foi... Exato, foram simpáticos, mas já de si foi bastante audaz e foi bom para nós. É uma questão de tempo, então se me permitirem... É isso, é mesmo... Se me entendo com este teclado. Mas como estava eu a dizer, Funchal teve ali... tem alguns cenários engraçados, e o interessante é nós vermos a parte das descidas. Temos a sensação, ou seja, se me apresentassem apenas os dados da bateria, e eu vou tentar recuperar, é isso que eu queria... Se me apresentassem apenas os dados da bateria naquela data, eu diria que o carro estaria a carregar. E na realidade o carro está a fazer a descida e a carregar. Ou seja, então temos aqui... é o Tiago, falta ali. Só confirmar.
Portanto, o que nós vamos ver agora é tempo real. Portanto, vamos entrar a nível de portal ao carro. O carro estará parado nas nossas instalações, ele regressou agora do Funchal. Nós vamos fazer um upgrade de bateria exatamente para lhe aumentar a autonomia, que irá agora para uma demonstração em Zurique. Aqui está ele. O outro é um Ecobus, por sinal. E agora, deixem-me só então apanhar aqui. Para quem conhece, isto é a rota que estamos a analisar, dia 19. E o interessante aqui, vamos tentar ampliar aqui um bocadinho, menos este cenário aqui. Pronto, o que é que eu queria evidenciar? O que é que nós conseguimos ver aqui muito rapidamente? Mas ele está-me a dar aqui um bug, e é isso, não vou andar atrás dele, mas claramente aqui a nível do consumo em serviço, porque a nível de percurso o que nós estamos a ter aqui é que a energia recuperada, não é um bug, a questão é o que é que eu estou a selecionar. A energia recuperada é superior à energia gasta. É esta slot que eu estou aqui a ver, o que me dá uma média fantástica de 0,44 kWh por quilómetro. Portanto, a nossa média aqui, e no Funchal foi alta, nós andamos na casa de 1,2, 1,25 kWh por quilómetro. A nossa média, e mesmo aqui a nível de Funchal, quando ele fez a parte da marginal, andamos nos 0,95, 0,99 kWh por quilómetro. Mas a nível de engenharia, que eu acho que é interessantíssimo, e é o que nós andamos... Sim. Que nós andamos aqui a explorar exatamente aquilo de chegarmos aqui à parte das baterias e conseguirmos ter desde a temperatura, a tensão, a voltagem em tempo real ou em dados. Neste caso aqui seriam dados, portanto, eu vou escolher aqui aleatoriamente um dia só para realmente não ficarmos... Penso que vai ser bastante uma questão de data, mas o que nós conseguimos é realmente recolher todos os dados e dentro de dados fazer uma análise e customizar cada vez mais a necessidade ao que nós temos ao cliente. Isto só para vocês ficarem com uma ideia, deixem-me só percorrer os dois últimos slides que acho que são bastante importantes. Daqui é um resumo, ou seja, para a implementação realmente nós precisamos de análise de dados, cálculo de operação, implementação, período de ensaio e depois a operação diária. Estes são os quatro os 5 principais passos essenciais para o sucesso da implementação da mobilidade elétrica. Também já foi mencionado aqui, mas só para ficarmos aqui com esse registro, relativamente à energia kWh por quilómetro, realmente há uma diferença muito grande entre gás natural, diesel e carro elétrico. Não me vou alargar aqui claramente temos a ver, ou seja, a mobilidade elétrica, os grandes vetores será sobre a oferta, preço, autonomia, regulamentação e os incentivos. Os incentivos são essenciais. Resultado disso é o que nós estamos a ter à data de hoje, ou seja, Caetano Bus felizmente ganhou o concurso para os SCCP com fornecimento de 15 unidades, para Braga com 6 unidades, portanto, muito com base em alguns incentivos ou com os incentivos que suportam e que apoiam toda estas novas tecnologias. E deixem-me só ficar aqui agora então os próximos passos, que eu acho que é a parte interessante, claro, que é realmente o sair fora daquele perímetro da cidade e fazer mais que 100 e fazer mais que 200 km. Portanto, o nosso próximo passo é o fuel cell, é a deslocação à mobilidade com o hidrogênio. Portanto, é o projeto que está a ser desenvolvido neste momento dentro da Caetano Bus. Portanto, o próximo cenário, a próxima visão que vocês terão relativamente ao nosso produto será o fuel cell hidrogênio e, quem sabe, o platooning ou a versão autónoma. Muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto no caso da Volvo Autosway
baixar umas toneladas. Não, eu tenho uma apresentação, nós temos uma apresentação preparada para o Fuel Cell, mas como está previsto haver uma coisa específica, guardamos um bocadinho. Acho que sim. De qualquer maneira, antes de mais, boa tarde a todos e bom ano, já que aproveitaram que estamos em janeiro. Eu vou-vos falar aqui sobre o que é que a Toyota anda a fazer de momento a nível de viaturas ligeiras. O que é que vai fazer para o futuro? Apesar de normalmente a Toyota não nos dizer mesmo a nós, os importadores, o que é que está previsto nos próximos anos, mas isto não passa o slide, ok. Não sei se tem essa noção ou não, mas a Toyota e a Lexus é a marca líder na venda de híbridos. Não tem elétricos. Não é que um elétrico seja mais difícil de fazer que um híbrido, é precisamente o contrário. Portanto, é uma viatura mais simples de desenvolver, mas devido aos problemas que os colegas já falaram, problemas de autonomia, que nos pesados de passageiros pode-se limitar isso um bocado ao trajeto que a viatura está a fazer. Nós, no nosso carro dia-a-dia, queremos ter a liberdade de ir para onde nos apetecer, digamos assim. Em termos de gama, todas estas, digamos, qualquer um modelo da Toyota neste momento, qualquer gama, desde o Yaris, o Auris, todos eles têm uma opção a gasolina, têm uma opção diesel e têm uma opção híbrida. Já vos posso dizer que isso só até o próximo ano vai mudar. A partir do próximo ano a Toyota vai deixar de ter opção diesel para a Europa, portanto vai acabar mesmo com qualquer versão diesel dos modelos. Continua nos comerciais, portanto todo terreno, tipo o Hilux, por exemplo, vai continuar a ser diesel, mas todos estes modelos que neste momento, por exemplo o Auris ou um Yaris, têm opção diesel, vão deixar de ser produzidos para a Europa. Portanto, o último já não vai ter problemas de NOx, basicamente. O modelo mais desenvolvido em termos de Toyota será aqui o Prius Plug-in, portanto, porque é o que tem a opção, no fundo é um carro elétrico, mas tem a opção também de ser híbrido. No fundo temos a autonomia elétrica dependendo da capacidade da bateria, que nós vamos falar mais à frente de qual é a autonomia disponível, como é que nós podemos utilizar a viatura da melhor maneira e como é que tudo aquilo funciona. No caso da Lexus, que é uma marca de nicho, o volume de vendas é relativamente mais reduzido, exceto nos Estados Unidos, por exemplo, mas o diesel aqui já acabou há uns anos, portanto, estamos aqui a ver 98% das vendas em Portugal são de viaturas híbridas, 1 ou 2% será viaturas a gasolina convencionais. No caso do mercado europeu, deixa-me ver. Portanto, digamos que a marca Toyota é a líder em termos de mercado. Portanto, global de todas as marcas, em termos de híbridos e elétricos, 85,8% das vendas a nível europeu pertencem à Toyota e à Lexus. Portanto, se englobarmos as outras marcas todas que têm as mesmas opções de viaturas ligeiras. Portanto, estamos aqui a falar de um domínio bastante elevado. A nível nacional, estamos a falar ou seja, o que é que eu quero mostrar neste slide é, neste momento, que a Toyota vende de híbridos relativamente às outras opções, gasolina e diesel, já estamos a falar nos 43% de penetração. Portanto, hoje em dia, imaginem, de 100 Yaris que se vende, 43, por exemplo, já são híbridos. Que já é uma porcentagem bastante boa. Relativamente ao segundo mais próximo, não apresento aqui as marcas, mas são 3,5 vezes superior em termos de penetração relativamente à marca Toyota, o que já é um número bastante bom.
E aqui temos aqui o mix, portanto, em cada gama. Portanto, no Yaris são cerca de 32% de modelos híbridos já vendidos, entre o gasolina e o diesel. Neste aqui tem as 3 opções. No Auris, a mesma situação. Aqui já estamos a falar de 48%. Também tem opções diesel e opções a gasolina. No CHR, estamos a falar de 84% de modelos híbridos vendidos. A outra opção, este aqui já não tem diesel sequer. Portanto, a outra opção é um motor a gasolina convencional. E no RAV4, 61% já são híbridos. Este é o número até 2017, porque ainda existia RAV4 diesel, que neste momento já não está disponível. Portanto, é só neste momento o RAV4, em 2018, desculpem, no fim de 2018 vamos falar aqui numa penetração de 100%, que já não existe modelos diesel. Em termos históricos, já estamos a falar de 10 milhões desde que a Toyota começou a vender viaturas híbridas, desde 1997, foi o primeiro ano, que já tem muitos anos de história, e alguns números. O objetivo até 2020 da Toyota será atingir os 15 milhões de viaturas vendidas. Então, estamos aqui a falar de 77 milhões de toneladas de CO2 não emitidos pela atmosfera, caso continuasse na mesma filosofia, só de ter apenas a opção gasolina e diesel. 33 modelos híbridos à venda mundialmente. E no caso do Prius, cerca de 3,9 milhões de vendidos também. Portanto, em cerca de 90 países e regiões onde são comercializados. Há aqui mercados onde ainda não existe o híbrido, nomeadamente o mercado africano, por exemplo, sul da América do Sul também, mas no mercado ocidental, onde há grande volume de viaturas vendidas, ele está presente em todos eles. Portanto, aqui vou tentar com isto. Portanto, voltando aqui à parte um bocadinho mais técnica, como é que isto funciona? Porque o sistema da Toyota, há bocado vimos o colega da Volvo, que mostrou como é que funciona o sistema da Volvo no híbrido, que é um motor diesel acoplado a um motor elétrico, será neste caso um sistema paralelo, digamos assim. Existem também sistemas em série, mais utilizados nas locomotivas, por exemplo. No caso da Toyota, utiliza um sistema série paralelo, que eu já vou explicar como é que tudo isto funciona. É um sistema bastante, mecanicamente, para quem é aqui da área da engenharia mecânica, é um sistema extremamente simples, em termos mecânicos, que vem fazer com que a viatura seja bastante fiável, porque há muitos componentes que este tipo de sistema não utiliza. Não utiliza embreagens, não utiliza muitos componentes passíveis de serem tem aquilo meia dúzia de componentes fazem uma caixa híbrida com os respectivos motores elétricos. Portanto, este gráfico é muito interessante, que representa aqui um bocadinho a filosofia de como é que tudo isto funciona e qual foi a visão da Toyota a aplicar esta tecnologia, que já vamos falar mais adiante. Esta linha a vermelho representa a energia que é necessária para locomover a viatura. Portanto, o que é preciso chegar às rodas para responder aos desejos do condutor. Portanto, nós aqui temos a viatura parada. Quando começamos a acelerar, se repararem aqui, este gráfico aqui amarelo é a energia proveniente da bateria. Portanto, de uma maneira geral, quando nós arrancamos, a viatura arranca em modo elétrico, para aproveitar aquilo que todos nós sabemos, que é o binário disponível imediatamente dos motores elétricos. A partir de um determinado momento em que a bateria já não tem capacidade para alimentar o motor elétrico, porque aqui no caso dos híbridos nós não estamos a falar de baterias muito grandes, estamos a falar de uma bateria relativamente pequena, que seja capaz de alimentar os motores elétricos para ajudar o motor de combustão. Estamos sempre aqui a conjugar a potência do motor de combustão com a potência do motor elétrico. O motor elétrico é bom no arranque, o motor de combustão é bom a velocidades mais elevadas. E o que é que vemos aqui a seguir? Quando o carro atinge uma velocidade mais elevada, digamos que a energia necessária para locomover o carro, esta linha a vermelho, já não é possível de preencher com a energia da bateria. Portanto, aí entra em ação o motor de combustão. Nós não temos qualquer influência no seu acionamento, simplesmente o sistema detecta que é preciso X kW e a bateria já não tem capacidade de fornecer esses kilowatts. Entra em funcionamento o motor de combustão e a conjugação dos dois motores vai dar, no fundo, fornecer a energia necessária. E depois temos aqui uma particularidade muito interessante, se repararem
nesta linha já com uma velocidade, imaginei a velocidade do carro mais estabilizada, condução em autoestrada, por exemplo, a energia que o motor está a fornecer é até mais elevada do que a energia que é necessária para fazer a locomoção do carro, que já está aqui abaixo. Portanto, essa energia, que no fundo tem a ver com a gama de rotação mais eficiente do motor de combustão, vai ser aproveitada por um dos motores elétricos, estamos aqui a falar de 2 motores elétricos que temos dentro da caixa, que já vamos ver como é que eles estão montados, é reaproveitada para recarregar a bateria na altura. Ou então, o gerador que está a aproveitar essa energia é metida diretamente no motor de tração da viatura. Portanto, aquilo trabalha quase como pescadinha de rabo na boca. O motor de combustão fornece mais energia do que é necessária, está na gama de funcionamento de rendimento ideal, e que essa energia é aproveitada pelo gerador e que, ao mesmo tempo, é metida diretamente no motor de tração, que, por sua vez, ajuda o motor de combustão. Nas travagens, quando estamos a desacelerar, essa energia é aproveitada pela bateria, portanto, o motor de tração passa a funcionar como gerador e temos kilowatts a serem introduzidos na bateria para quando chegarmos a este ponto, novamente, temos a bateria carregada. Portanto, a bateria não tem qualquer espécie de manutenção, qualquer necessidade de carregamento. Estamos a falar aqui da parte híbrida. Quando depois falamos ali do motor, do plug-in, digamos assim, no fundo é um carro híbrido que tem uma bateria maior, tem mais autonomia elétrica. Portanto, conseguimos ter mais tempo nesta fase. Em termos de emissões de CO2, já não sei se têm a noção do que se passa em termos de emissões, dos requisitos que as marcas vão ter de cumprir. Nós, neste momento, estamos nesta fase, portanto, as emissões médias por construtor da gama têm de estar na casa dos 130 gramas, no caso do Euro 6, por gama de veículos, digamos assim. Em 2020, 2021 vai entrar os 95 gramas de CO2 por quilómetro. E aqui a vermelho temos o posicionamento da Toyota. Portanto, aqui temos o gráfico em 2014, já estava abaixo do necessário para o construtor. Portanto, nós temos aqui, depois mais à frente, um estudo feito aqui a nível nacional de algumas viaturas híbridas, uma série de quilómetros que foram efetuados, onde se tem uma noção do que é que isso representa. Mas vamos voltar aqui à parte das normas dos NEDC, dos WLTP, que vai influenciar o que é que os construtores vão ter de fazer de futuro. Em termos de componentes, aqui em vista em corte de uma viatura, temos um motor de combustão. Não é um motor de combustão 100% normal. Aqui vamos falar aqui um bocadinho também sobre o ciclo Atkinson, que estes motores normalmente trabalham. Um inversor, eu trouxe ali um inversor em corte de um Prius, para vocês verem os diferentes componentes que temos ali dentro. Se quiserem depois, é um bocadinho mais recente do que este está aqui no ecrã. A caixa híbrida, aqui também uma caixa de um Prius da primeira geração, uma bateria de alta tensão e uma bateria de 12 volts para toda a parte eletrónica de funcionamento do carro. Como é que eles estão acoplados? Portanto, no fundo, a caixa híbrida, os motores elétricos estão acoplados ao motor de combustão, como estaria numa caixa manual ou uma caixa automática convencional. E aqui dentro temos o MG1 e MG2, que são motor gerador 1, motor gerador 2. Portanto, já vamos ver quais são as suas funções. Começando aqui pelo ciclo Atkinson. Portanto, é uma viatura a gasolina. A Toyota já me falamos que vai deixar o diesel, portanto, muito menos vai colocar um motor diesel num carro, numa viatura híbrida. Portanto, isto trabalha sobre um ciclo Atkinson. O que é este? Estamos aqui a ver o diagrama PV. Isto tem a ver, basicamente, com o ciclo de compressão e o ciclo de expansão, que são diferentes. Se repararem aqui no diagrama circular de válvulas, podemos ver que no motor, o 1NZ FXE, um motor, o exemplo de uma geração dos Prius, podemos ver que as válvulas de admissão fecham muito tarde, na fase mais tardia, a 105 graus depois do ponto morto inferior. Portanto, o pistão já fez mais de metade do curso de compressão e a mistura que entrou para dentro do cilindro está a fazer retorno para o coletor de admissão. Isto faz com que, mas apesar de tudo, estes motores têm uma relação de compressão bastante elevada, porque o volume da câmara de combustão é bastante
pequenino para compensar a falta de compressão que este motor tem, a compressão dinâmica, digamos assim. O objetivo disto é reduzir perdas por bombagem, portanto, o esforço que o motor faz na compressão, bem como, já que tem mais tempo para aproveitar a expansão do que num motor normal, portanto, tem pouco tempo em compressão, mas o mesmo tempo na fase de expansão. Portanto, a pressão residual dentro do cilindro, no fim, quando ele abre a válvula de escape, digamos assim, já é mais reduzida, portanto, ele consegue aproveitar melhor a energia do combustível. Eu vou andar um pouquinho mais depressa. Portanto, aqui o conjunto, como é que os componentes estão ligados uns aos outros. Portanto, estamos a falar de motor de combustão MG1 e MG2. Eu trouxe aqui um conjunto planetário. Isto é digamos, o coração do sistema híbrido da Toyota. É uma coisa tão simples como esta. Apenas com este componente a Toyota consegue fazer com que isto seja uma caixa de variação contínua, portanto ela não tem velocidades, não tem qualquer espécie de engrenamento e que faz a conjugação dos três componentes que já vimos. Portanto, eles estão ligados desta maneira, portanto o motor de combustão representado aqui a azul está ligado ao porta-satélites. Não acertou no pé. O motor de tração está ligado ao carrete exterior e o MG1 está ligado, que é o motor que faz do motor de arranque e faz de variador de velocidade, está ligado ao carrete central. Tudo isto para dizer o seguinte: o motor MG2, que é o motor de tração, é o único que tem ligação direta com as rodas. Portanto, quando o MG2, está aqui a cor de laranja, está a rodar, nós temos o carro a andar para a frente ou para trás, conforme nós selecionamos, queremos andar para a frente em D ou queremos andar para trás em marcha atrás. Portanto, não existe aqui nenhuma engrenagem suplementar para inverter a velocidade. Mas também podemos ter o seguinte, que é a viatura com o motor de combustão desligado, ou seja, este porta-satélite desligado e o carro a andar. Portanto, arrancamos em elétrico, a viatura desloca-se para a frente, o motor de combustão mantém-se desligado porque não está a haver um binário resistente em MG1. A qualquer instante, se ele quiser pôr o motor de combustão em funcionamento, ele basta rodar o motor gerador 1 a uma determinada velocidade e obriga o motor de combustão a trabalhar. Aqui tem uma pequena animação que eu vou ver se funciona, que é, por exemplo, arranque do motor e carregamento da bateria. Portanto, eu tenho o carro ligado, em funcionamento, em um determinado instante o sistema vê que é preciso recarregar a bateria de alta tensão e o que ele faz é o seguinte. Parece que não trabalha. Mas eu simulo aqui a mão. Portanto, basicamente, ele roda as paradas, ele quer pôr o motor de combustão a trabalhar, roda o MG1, aplica um corrente elétrica no MG2 para não haver qualquer binário, qualquer força transmitida à carroceria. O motor de combustão começa a trabalhar, a partir do momento que o motor de combustão está a trabalhar, passa o MG1 a funcionar como gerador, portanto, o motor de combustão a consumir gasolina e o MG1 a recarregar a bateria de alta tensão. Portanto, depois daqui há uma série de conjugação de movimentos que, no fundo, agora podemos ter o motor de combustão. Reparem, eu se trancar o MG1, a potência que chega às rodas é proveniente do motor de combustão. Portanto, aqui temos sistemas mais complexos, aqui é o sistema mais simples. Temos aqui, no caso já de uma caixa híbrida mais recente, em que aqui a diferença é que o MG2, em vez de estar ligado diretamente às rodas, tem aqui um mecanismo de redução que faz com que, no fundo, obriga o MG2 a rodar mais rápido, mas não precisa ser um motor elétrico com tanta força. Portanto, consegue ser um motor elétrico mais pequeno. Se é mais pequeno, gasta-se menos cobre, menos ímãs permanentes no rotor, por exemplo, mais barato, no fundo. Mas depois a desmultiplicação é elétrica, mas como é ele tem de rodar mais rápido, mas é muito fácil para um motor
elétrico, posso dizer que a geração mais recente de motores elétricos utilizados no período já de última geração, o período plug-in, já estamos a falar de rotações máximas de 17.000 rotações por minuto dos motores elétricos, enquanto que nas primeiras gerações estamos a falar na casa dos 6.000 rotações, porque eram motores elétricos bastante grandes. Já outra geração, um bocado mais complexa, reparem que aqui esta parte onde o motor e a MG1, a ligação é sempre igual, portanto a maneira como eles estão ligados é sempre da mesma maneira. Portanto, isto aqui também tem uma pequena animação, eu não sei quanto tempo é que eu tenho ainda. Só. Bem, então eu vou passar à frente. Okay. Eu vou passar aqui para o sistema, para o plug-in, que temos em um carro aí fora, o PHV. É a última geração, portanto já teve algumas melhorias. Eu queria falar aqui também sobre algumas... Os princípios de funcionamento são os mesmos, portanto a maneira como os motores elétricos, aqui é ligeiramente diferente, mas o princípio é o mesmo. Aqui temos uma bateria maior, portanto ocupa bastante mais espaço na bagageira, a autonomia cerca de 50 km em modo elétrico, que é uma melhoria substancial, ao dobro, digamos assim, comparativamente ao período plug-in da geração anterior, e já uma velocidade máxima elétrica a 135 km por hora. A potência de carregamento é 3.3 kW, tem a ver com o carregador que temos incluído na viatura. Carrega uma bateria, se ela estiver completamente descarregada, em cerca de 2 horas e 10 minutos, numa tomada a 16 amperes, dessas tomadas públicas que encontramos na via. Aqui a cadeia cinemática tem este aspecto, e é igual, só que agora o MG2 está ligado, em vez de ser um conjunto planetário a fazer a redução de movimento, é por engrenagens normais, mas depois a saída para as rodas é... Reparem aqui que a parte mecânica é o mais simples que pode existir em termos de caixa e conjuga aqui estes 3 componentes. Portanto, tinha aqui um pequeno vídeo, mas vou passar à frente. As baterias agora já são bastante maiores, portanto, num período convencional elas ficam por baixo dos bancos traseiros, portanto, não roubam espaço. No caso do plug-in, esse espaço já está ocupado ali por 2 componentes que já vos vou mostrar. A bateria tem de passar para a mala, para o fundo da mala, portanto, perde um bocado de capacidade de bagageira, mas temos de pensar numa coisa, num híbrido, nós continuamos a ter um motor de combustão, continuamos a ter um depósito de gasolina que temos de os colocar em algum lado na viatura. Aqui é uma vista do interior, portanto é bastante complexa. A bateria está dividida em 5 módulos, portanto são uma bateria de 351 volts. Portanto, esta divisão também tem a ver com a parte de reparação. No caso de haver algum problema com a bateria, em vez de termos de substituir a bateria completa, o sistema diagnóstico da viatura, no fundo, identifica onde está o módulo defeituoso, em vez de trocarmos a bateria completa, que é bastante mais cara, trocamos apenas a bateria específica, ou o módulo específico. Elas estão ligadas em série, portanto, aqui uma vista esquemática, é uma bateria de íons de lítio, 95 células de 3.7 volts, 8.8 kWh, pesa cerca de 130 kg, portanto estamos aqui a ver carro convencional, de motor de combustão, depósito, só por causa do aumento de peso da bateria. O carro deixa de ser de 5 lugares, passa a ser de 4, porque, digamos, em termos de requisitos de homologação, já não podia ser de 5, por causa senão tinha o tipo de sistema de travagem tinha de ser alterado. Portanto, a Toyota, para não alterar a base do carro, decidiu reduzir o número de lugares. Em termos de utilização no dia-a-dia, temos uma particularidade. Portanto, depois de carregarmos uma bateria completamente, em casa, se for necessário, temos sempre a possibilidade de gastar a autonomia elétrica, um bocado que faz nos autocarros da Volvo, não é? Gastar num híbrido, andar só elétrico nas zonas urbanas, por exemplo. Nós aqui podemos gastar a energia da bateria quando quisermos. O carro está carregado a 100%, mas se nós quisermos andar num modo híbrido, ele vai manter o estado de carga da bateria num nível elevado. Imaginem que nós entramos na autoestrada, não é a altura ideal sequer para gastarmos a autonomia elétrica, porque aí a autonomia vai-se num instante. O ideal é gastar quando nós chegamos à cidade, carregamos lá no botão, ok, agora vou gastar a bateria, digamos assim.
é a zona ideal de funcionamento. Até temos outro botão aqui que permite limitar a potência. Se estamos em a questão dos semáforos, temos lá um botão que, colocando ativando esse modo eco, digamos assim, limita a potência em modo elétrico. O carro é divertido, porque se tiverem oportunidade de usar, o carro tem um arranque melhor quando está em modo 100% elétrico do que quando está em modo híbrido. Foi propositado porque simplesmente já para evitar que as pessoas pensem que é um carro elétrico, é um carro enfadonho. Não, o carro é mais divertido em modo elétrico do que em modo híbrido, porque tem o binário dos dois, neste caso, os dois motores elétricos a acionar imediatamente. Já está mesmo quase a acabar. No painel de instrumentos, já agora, além dos consumos em modo litros ao 100 de gasolina, passa a ter também indicação de kWh ao 100 km. Portanto, podemos ver ambas as indicações. Isto aqui dá-nos a indicação diária também. E tem uma coisa interessante, que não sei se já tinham pensado nisso, que é a influência do aquecimento da viatura na autonomia ou no consumo de energia feito pelo carro, que é bastante grande. Reparem aqui neste exemplo que aqui temos. A 14 de dezembro, o carro consumiu cerca de 13,3 kW ao 100, mas 32% desse consumo foi efetuado pelo sistema de ar-condicionado, que é elétrico também, faz aquecimento. Esta viatura utiliza um sistema de bomba de calor, portanto não utiliza resistências elétricas que são bastante ineficientes, digamos assim. Utiliza o sistema de ar-condicionado convencional e conseguimos ter a noção, ontem eu fiz 50 km com uma carga de bateria, mas hoje só fiz 25, o que é que se passa? O carro está variado. Não, conseguimos ver que se calhar puxamos mais pelo sistema de aquecimento do que no dia anterior. E já agora que estamos a falar da AC, isto é o sistema de bomba de calor. Portanto, é um bocadinho mais complexo do que um sistema de ar-condicionado convencional, mas permite efetuar aquecimento até 10 graus negativos da viatura, portanto, sem necessitar de colocar o motor de combustão em funcionamento, que é uma coisa bastante... Não é que 10 graus negativos é uma coisa que nos temos de preocupar em Lisboa, por exemplo, mas países nórdicos é bastante importante. Portanto, o consumo médio anunciado pela Toyota é cerca de 10 kWh ao 100. Ok. Vamos. E depois a apresentação vai ficar aí. Só mais 2 ou 3 slides. Isto é o ciclo NEDC, que é o que é apresentado pelos construtores atualmente. Isto vai passar. Eu não vou falar aqui, isto é um teste de condução de 1970, já foi atualizado em 1990, mas está completamente ultrapassado. É por isso que depois os consumos anunciados, os reais, são um bocadinho diferentes. Este é o ciclo da WLTP, que vai haver aqui uma fase de transição, portanto já é uma coisa demora mais, são mais 10 minutos de condução, o outro são apenas 20, velocidades muito baixas, um ciclo muito mais realista, e vocês vão ver os consumos anunciados das viaturas a subir substancialmente. Portanto, e depois também vamos ter os ciclos RDE, que não vou ter tempo de falar nisso tudo, mas tem aqui o plano introdutório. Portanto, neste momento, qualquer carro homologado a partir de setembro de 2017 já tem de ter o ciclo WLTP anunciado. Portanto, os carros mais recentes, com homologação recente, já os construtores, digamos assim, já têm de apresentar este ciclo. Mas já agora, quem tiver a máquina fotográfica, só por curiosidade em casa, depois de descarregarem este documento, é um documento que está disponível na internet, foi feito por um organismo europeu, acerca desta problemática aqui dos ciclos de condução, das emissões anunciadas e do real. Descarreguem, é um PDF possível de ser descarregado, mas depois... eu ia falar do carregamento elétrico, mas já do teto solar, portanto, mas... Hã? Ok, desculpa. Outra novidade, já agora, só são mais 2 minutinhos, o teto solar, portanto, esta viatura que temos aí tem também este tipo de equipamento, que é mais um aproveitamento de energia que nós não deitávamos fora, digamos assim, que neste caso já carrega a bateria de alta tensão. Portanto, quando o carro está estacionado,
A vantagem agora é nós não podemos, o ideal é estacionarmos o carro ao sol, porque estamos sempre a carregar a bateria de alta tensão. Para terem uma noção, um dia o carro estacionado ao sol, como é lógico, depende muito da incidência, uma coisa é carregar no inverno, outra coisa no verão, mas dá cerca de 4 ou 5 km de autonomia depois de um dia estacionado, apenas elétrico. Durante o funcionamento do carro, ele não carrega a bateria de alta tensão, mas carrega o sistema de 12 volts. Portanto, em vez de ser a bateria de 12 volts ser carregada pelo sistema elétrico e ir buscar energia à bateria de alta tensão, está a ir buscar energia solar. Portanto, isto tem uma série de componentes, ficam debaixo do banco traseiro, é por isso que não cabe lá mais baterias. Temos uma bateria solar, os componentes, como é que eles estão ligados. O painel tem cerca de 179 watts, portanto aqui depende, como é lógico, da insolação que está a ser efetuada na viatura. Portanto, isto é um equipamento opcional, nem todas as viaturas trazem este tipo de equipamento. Em termos de carregamento por externo, é normal, não tem monofásico. O carregador está dentro da viatura, portanto recebe sempre corrente alternada. A passagem de corrente contínua é feita pelo próprio carregador que está por baixo dos bancos traseiros. Portanto, os cabos disponíveis, portanto, existem 3, este é para o mercado americano, para o mercado europeu existe este para tomadas domésticas e existe um cabo também que vai com a viatura para as tomadas comerciais, postos públicos de carregamento. Portanto, neste caso é o modo 3, carrega a 16 amperes. Este é o tal estudo que eu vos ia falar, que foi feito com viaturas de serviço e demonstração nos concessionários. Foram percorridos cerca de 11.443 km, com, digamos, um equipamento para recolher os dados da viatura. Este é o último slide. Este é o último slide. A velocidade média foi cerca de 38 km por hora, portanto estamos a falar de testes drives feitos por cerca de 744 condutores, portanto pessoas que não estavam habituadas às viaturas e que neste caso as viaturas utilizadas foram estas que aqui estão, CHR híbridos, a maior parte delas, Yaris, Auris, portanto o Prius plug-in apenas um deles entrou aqui nestes testes. E para vocês terem uma noção, cerca de 44% dos quilómetros efetuados foram em modo elétrico. Apesar da autonomia de um híbrido no papel não ser muito impressionante, 2 ou 3 km, mas isso, o objetivo do híbrido não é ter essa autonomia em modo elétrico muito grande. Aqui é apenas uma ajuda ao motor elétrico e depois naqueles pequenos arranques ele utilizar a parte elétrica. E nós estamos aqui a ver que, apesar de no papel não parecer impressionante, na prática estamos a falar quase metade dos 11.000 km foram feitos em modo elétrico, para carros híbridos, que têm uma bateria pequena, em que o objetivo não é fazer 20 ou 30 km em modo elétrico. Portanto, como é lógico, a maior parte destes testes foram feitos em cidade, que se calhar carros que não são tão caros quanto isso, hoje em dia um Yaris híbrido é mais barato que um Yaris a gasóleo 1400, portanto já não é questão do custo que se põe neste tipo de viaturas. Como já vos falei, em termos de diesel, o assunto está encerrado por parte da Toyota. O próximo passo é os elétricos. A Toyota também, como é lógico, tem a tecnologia toda para os fazer, mas está à espera, e em 2020, 2021 vão ser lançados viaturas elétricos, mas já com uma tecnologia de baterias mais nova, que fala-se nos baterias sólidas. Não sei dizer nada sobre o que é que está aí nos escaparates da Toyota, mas vem a caminho. Portanto, obrigado. Mas o nosso entusiasmo agora é o coffee break. Portanto, eu queria agradecer aos três. Se calhar aproveitar o coffee break para quaisquer dúvidas que existam e troca de impressões, sejam em pesados, sejam em ligeiros, sobre este mundo fascinante da mobilidade elétrica. Mais uma vez agradecer aos oradores e convidá-los todos, tenho aqui instruções da organização, para um coffee break que será aqui fora e regressamos daqui a 15 minutos. Muito obrigado a todos.